da campanha de vacinação. Notícias divulgadas pelas mídias nesta semana relacionadas aos imunizantes e sobre a eficácia das vacinas em idosos e também sobre uma possível terceira onda de Covid-19 marcaram os noticiários. Olha, sobre este assunto, a gente vai conversar agora com o médico Marcos Boulos. O doutor já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos, mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Doutor, nós estamos ainda sob a ameaça de uma possível terceira onda, né? Queria a opinião do senhor, o que os governos podem fazer para evitar essa terceira onda aí, porque tem vacinação, mas e aí, né? A vacina vai demorar um pouco para atingir uma imunidade suficiente para a doença parar de se expandir, né? Ela está em franca expansão, houve um decréscimo no mês anterior, mas com a liberação precoce e prematura das atividades normais das pessoas, com liberação para frequentar bares, restaurantes, shoppings, cultos religiosos, isso fez com que voltasse a aumentar e existe o risco de, em 2 a 3 semanas, nós estarmos outra vez com colapso da assistência médica, por causa desse aumento grande que está acontecendo na epidemia. O que pode ser feito? Obviamente, a doença só acontece quando existe contato entre pessoas que transmitem de uma para outra pessoa. Então, o natural é que as pessoas, pelo menos o que a gente espera, é que as pessoas evitem muitos contatos e aglomerações onde esse contato possa existir. E para isso, e quando for necessário estar em contato com outras pessoas, usar máscaras que evitam que as gotículas de saliva passem de uma pessoa para outra. Isso é fundamental. Nós sabemos disso já desde o início da epidemia e de outras epidemias por transmissão respiratória, mas, infelizmente, nem todos estão seguindo os protocolos sanitários, fazendo com que o número de casos aumente de maneira importante. É um conjunto de esforços sempre, né, doutor? O governo do estado começou a vacinar hoje o grupo com comorbidades e deficiências permanentes, com idade de 30 e 39 anos, né? Quando é que os números de internações e mortes, o senhor acredita que deve sofrer uma queda consistente, né? O senhor já falou alguma coisa? Ainda é cedo para esperar essa queda? Não, pelo menos entre idosos ela está acontecendo, né? Por causa que os idosos foram vacinados prioritariamente. Isso se retratou com um número, porcentualmente, menos idosos estão morrendo do que jovens hoje, não do que jovens, do que estavam ocorrendo há 3 meses atrás. Após a vacinação de idosos com mais de 80, depois com mais de 70 anos, se percebeu que o número de idosos com doenças graves diminuíram do que aconteceram, mostrando que a vacina tem eficácia, sim, na proteção contra, principalmente, os casos mais graves. Então, agora, como o número de casos é muito maior entre jovens, então eles começam a aumentar também no número de casos mais graves de jovens com a diminuição dos idosos. Quando a vacina atingir um percentual de cobertura bem maior do que nós estamos hoje, com um pouco mais de 10% com 2 doses, aí sim nós teremos um impacto na redução do número de casos. Doutor, qual é o cenário que a gente tem para quem já tomou a vacina, né? Toda hora é uma notícia, pode vir uma nova onda. Para cada notícia existe um período. Tem o caso de quem já tomou a primeira dose. Eu me lembro que do caso da Pfizer dizia que acho que depois de 28 dias, uma previsão de 80% de imunidade. Mas qual é que é o cenário para quem já tomou a vacina? Para cada vacina é um período de imunização? Você tem proteções distintas, né? Você tem vacinas de primeira, segunda e terceira geração. A vacina da Pfizer é terceira geração, é a que protege maior porcentagem de proteção, né? Chegando a torno de 95% com 2 doses. Mas, independente da proteção ser maior ou menor, ainda pode existir a transmissão menos em pessoas vacinadas. Por isso, é conveniente, é adequado se manter o uso de máscara até que boa parte da população seja vacinada, porque aí com a imunidade de rebanho, imunidade populacional, para de existir a transmissão. A epidemia se cessa, para de acontecer a epidemia. E para isso precisa ser um número maior de pessoas vacinadas. Nós estamos ainda num número muito baixo e provavelmente nós só vamos atingir esse número provavelmente perto do fim do ano. Doutor, um outro anúncio importante feito nessa semana da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que aprovou o uso emergencial da vacina Coronavac, desenvolvida pela
Sinovac e que no Brasil é produzida pelo Butantan. Qual é o impacto deste anúncio para o Brasil? Não, é uma notícia boa, porque hoje os países que estão, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, eles estão considerando, pessoas que tomaram a vacina, não estavam considerando a Coronavac. Então, por exemplo, se eu quero viajar para algum local e estão sendo exigidas vacinas, eles ainda não estavam considerando a Coronavac como uma vacina apta para ingressar nos países deles. Provavelmente, com esse anúncio da Organização Mundial de Saúde, isso acontecerá também. Então, aqueles que são vacinados com a Coronavac, elas também poderão entrar nos países sem nenhum tipo de óbice. Doutor, alguma outra informação relevante de utilidade pública? Tem pessoas que não podem tomar algum tipo dessas vacinas? Não, o que acontece é que todas as vacinas, principalmente as vacinas de segunda e terceira geração, principalmente as de segunda geração, elas usam vírus também para aumentar a imunidade. Vírus que chama adenovírus, que são vírus que dão um resfriado comum, sem maior intensidade. Então, as pessoas que tomam a vacina da segunda geração podem eventualmente ter um quadro febril, dores musculares, dor de cabeça nas primeiras 24 horas, que depois para de existir. O caso da vacina que foi considerada vacina terceira geração, principalmente a da Pfizer, existiam problemas, alguns problemas para pessoas que tinham muitas alergias. Por quê? Porque ela é mantida em rede de frio muito intensa, com menos 80 graus. E as pessoas mesmo que são alérgicas até podem ter alergia com componentes quando você usa uma temperatura muito baixa. Então, é conveniente para as pessoas que têm alergia, se for tomar da Pfizer, poder estar tomando perto de um centro hospitalar, porque se tiver alguma alergia, poder ser medicada rapidamente. Pois é, tem pessoas que sentem uma dor no braço e eu tenho um amigo que ele disse assim, olha, senti de tudo. Até vomitei, teve problema. E tem pessoas que não sentem nada. Então, daí a importância como o senhor falou, né? Aliás, os postos de saúde estão bem aparelhados. Eles falam, olha, senta aqui um pouquinho, fica. Mas eu acho que o percentual maior da população não tem tido nenhuma... Como é que é o nome correto médico, doutor? Efeitos colaterais, Efeitos complicações. colaterais, exatamente. Pouca gente tem. As vacinas são boas, de fato. E o Brasil tem muita expertise em aplicar no programa vacinal, né? O Programa Nacional de Imunizações é muito bom. Então, as pessoas têm muita experiência, nós aplicamos vacinas de uma maneira coletiva há muito tempo. Então, sabe o que fazer. Normalmente, a dor no braço pode acontecer, e isso está relacionado geralmente à picada, à inoculação do componente da vacina. Pode acontecer, mas isso é coisa pequena, nada tão importante possa acontecer com essas vacinas. Doutor, ainda no campo da utilidade pública, o que é uma comorbidade? Nem todo mundo entende, né? Fala assim, eu tenho pressão alta, né? E como é que essas listas, como é que o governo definiu o que é uma comorbidade ou não? É porque a pessoa tendo, no caso, uma pressão alta, ela está mais suscetível ao Covid-19, é isso? As pessoas têm comorbidades, que são as outras doenças, geralmente doenças crônicas, né? A gente pode dizer diabetes, o próprio câncer, você tem hipertensão, doença cardiovascular e muitas outras doenças que são consideradas doenças crônicas, que o que acontece com uma doença? Quando você tem uma doença crônica, você tem uma queda da imunidade. Então, você fica mais suscetível, quando você tem uma infecção, a ter uma infecção mais grave. Então, por que os idosos foram vacinados primeiro? Porque exatamente isso, a pessoa idosa tem queda da imunidade e fica mais suscetível à evolução mais grave da doença infecciosa, o que acontecia, por isso que morriam muito mais idosos. Com comorbidades acontece a mesma coisa. A queda da imunidade nem sempre é tão intensa do que pessoas que têm mais de 70, 80 anos, mas também acontece. Então, o que está se procurando nesse momento? Vacinar pessoas que têm maior risco de evolução para a gravidade. Então, começaram com os idosos e agora são as pessoas que têm comorbidades e também vacinar pessoas, pessoas que teriam eventualmente maior exposição, que são o caso de agentes de segurança, professores, que podem ter maior exposição. Por isso que priorizou esse grupo para vacinar inicialmente. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho do soro do Butantan, né? O que é isso? Eu tenho visto uma notícia aqui que a Anvisa autorizou, concedeu autorização para o início dos testes de segurança e eficácia do soro para combater a evolução da infecção em humanos. O que é o soro do Butantan? Bom, qualquer soro, o que é o soro? O soro você injeta como se for
anticorpo, é uma produção de anticorpo. Por exemplo, se eu fosse pegar uma pessoa que já teve Covid e eu tiro o soro dela, essa pessoa já tem anticorpos. Então, quando eu injeto em outra pessoa, esses anticorpos eles evitam uma evolução de maior gravidade, porque eles antagonizam muito desses vírus que entram. Então, é mais ou menos isso, só que não é com soro de pessoa. Então, ele pega soros, geralmente, que já estão, que passaram por uma infecção da doença que você quer fazer, ele produz, então, um soro. O soro vai evitar, quando você está na evolução de uma doença, a doença tem tendência à evolução mais grave, ou você dá soro, esse soro com anticorpos contra o vírus, você evita que a doença tenha uma disseminação maior. É um mecanismo de tratamento que é usado em muitas doenças, a gente dá soro contra o tétano, quando a pessoa tem a inoculação do tétano, e assim vai, soro antidifteria, e agora está se usando também soro contra o Covid aqui nesse caso. Doutor, em relação a remédio contra a Covid, passado mais de um ano aí, a gente já evoluiu sobre isso, nunca é demais falar, né? Tem alguma coisa que funciona, que não funciona. Eu tinha um amigo que há muitos anos esfriava um pouquinho e ele já começava a tomar remédio para gripe, né? E os colegas falavam, rapaz, isso aí. Ele falou, não, mas é que eu não posso pegar gripe, né? A gente evoluiu em relação a esses termos aí, cloroquina e tantos outros remédios que as pessoas às vezes tomam até preventivamente. Não existe remédio contra a gripe, né? Os remédios que é utilizado, existiu, vamos dizer que quando o H1N1 foi produzido um medicamento chamado oseltamivir. Mas o que é um vírus, para saber o que é remédio contra vírus? Vírus, ao contrário de outras bactérias, fungos, outros bichinhos, micro-organismos, eles não vivem isoladamente. Por exemplo, se eu tenho uma infecção bacteriana, a bactéria é um micro-organismo que tem parede, que tem tudo, tem todo um organismo completo. Então, eu consigo atuar contra a bactéria e destruir a bactéria. O vírus, não. O vírus, ele só vive de uma maneira intensa dentro da célula humana. Ele entra na nossa célula. Como ele entra na célula, é muito difícil você matar o vírus, porque você tem que matar a célula humana. Então, todos os medicamentos, principalmente para vírus que produz como vírus uma doença aguda, se você for matar o vírus, você acaba matando a célula humana e é tóxico. Por isso que não existem medicamentos muito bons contra vírus. Os medicamentos para vírus, o que eles fazem? Eles atuam na replicação, que o vírus não infectar outras células, e contra a replicação do vírus. Por isso, eles são melhores para doenças virais crônicas, tipo HIV, tipo hepatite, que você tem vírus que não mata o vírus, mas você mantém o vírus sem replicar e você mantém a doença sob controle. No caso de uma doença aguda, como a de uma gripe, como o coronavírus, você precisaria ter um medicamento para evitar a replicação que fosse aplicado muito no começo, porque aí você teria evitar a replicação e você pode ter uma doença menos grave. Mas isso é muito difícil de encontrar. Por isso que não falar que usar remédio contra vírus, ele não existe, isso é tudo balela, não tem esse medicamento. Cloroquina nem se conta. Cloroquina é um medicamento para protozoário, que é um micro-organismo muito, muito, muito maior do que o vírus e tem uma vida própria. Então, não existe medicamentos que possam ser eficazes contra o vírus, como se quer hoje, evitar a infecção por vírus tomando remédio. Isso não existe. Dr. Marcos Boulos, muito obrigado mais uma vez, médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez colaborando aqui com o Jornal da Rede Alesp. Um bom dia para o senhor. Bom dia para vocês e a todos os telespectadores. Muito obrigado. Sempre é importante essas informações técnicas, porque, como bem destacou o doutor, é momento ainda de se precaver com máscara, com tudo que for necessário.